Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Salomão, na sua juventude, escreve Cântico dos Cânticos. Na sua fase intermediária, mais adulta, o livro dos Provérbios. E aí sim, já amadurecido pela vida, com os anos bem vividos, ele escreve o livro do Eclesiastes. Alguns vão dizer que é um livro muito ácido, um livro que você tem que ter muito estômago para ler, porque o camarada é muito mal-humorado, assim, tudo ele joga para baixo. Porque ele experimenta de tudo e percebe o seguinte: vaidade de vaidade. E aqui no capítulo 3, no verso 1, ele vai nos trazer uma temática extremamente importante, sobretudo de reflexões recorrentes, onde ele fala sobre tempo. O que ele diz aí no verso 1 do capítulo 3? Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Essa é a leitura que ele faz depois de ter vivido a vida. Aí ele começa a dizer que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E a partir do verso 19 lemos o seguinte: o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Ou seja, o tempo passa, o tempo voa e a morte continua sendo uma realidade assustadora. É verdade ou não é? É interessante isso porque, no fim, como nós acabamos de ler, o destino do homem é o mesmo do animal. Não é algo agradável de se ouvir. Ninguém entra numa roda de conversa para falar sobre morte. Mas, vez por outra, nós precisamos refletir sobre essa realidade. E eu não quero aqui, de modo algum, gerar medo, pavor, pânico no coração de ninguém a respeito dessa temática. Até porque, particularmente, eu não tenho medo da morte. Eu só não tenho pressa. Se alguém, inclusive, quiser pegar minha senha, está à disposição, sem problema algum. Mas é uma verdade universal. Apesar, e você há de convir comigo, de não ser algo bem-vindo. E tanto não é bem-vindo, e há uma razão para não ser bem-vindo, que as próprias Escrituras vão apresentar a morte como um inimigo que precisa ser vencido. Não há um planejamento original de Deus para nós, incluindo a morte na nossa rota de vida. E por que a morte é descrita pelas Sagradas Escrituras como um inimigo que precisa ser vencido? Primeiro, porque a morte contraria a essência do ser humano. O verso de número 11 diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então presta atenção no que o Kohelet está dizendo para nós. Deus não colocou o tempo em nós. Deus colocou a eternidade em nós. Nós não fomos programados originalmente para viver no Cronos.
Nós não fomos programados para ser entregue aos efeitos do tempo, ao passado, ao presente e ao futuro. Quando Deus planejou a sua criação e para fechar esse ato criacional, Ele faz algo sublime, o ser humano. E a proposta original de Deus era que você e eu, como humanidade, pudéssemos viver a partir de um início, mas sem um fim. Viver permanentemente diante de Deus. Só Deus é eterno. Nós somos, como projeto de Deus, seres infinitos. O plano original de Deus era que nós tivéssemos um começo, mas não tivéssemos um fim. Isso significa que esse incômodo que nós temos em relação à morte é exatamente porque há dentro de nós o anseio pela eternidade, pela presença permanente com Deus. Por isso que quando nós dialogamos sobre esse tema e quando nós estamos diante da ambiência da morte, nós nos incomodamos. Por quê? Porque nós não aceitamos o fato de que aquilo é o fim, de que ali encerra a nossa trajetória. Por quê? Porque a morte contraria a nossa essência. Segundo motivo do porquê que a morte precisa ser vista como um inimigo a ser vencido. Porque enquanto nós caminhamos em direção à morte, e essa é uma verdade, estamos cada dia mais distantes do nosso berço e cada dia mais próximos da nossa sepultura. Alguns aqui ainda estão subindo a ladeira, outros já estão descendo a ladeira, pelo menos pela ótica normal das coisas, apesar de que a gente sabe que a vida não tem muito o regramento ordinário, há alguns que vão de forma prematura embora, outros permanecem excessivamente entre nós. Mas pela lógica cronológica, aqueles que, por um fator apenas etário, estão mais próximos da morte do que aqueles que, ainda na sua juventude, estão subindo a ladeira. E qual que é o grande ponto dessa trajetória que realizamos entre o berço e entre a sepultura? É que à medida em que nós vamos caminhando, nós vamos deixando para trás coisas que não podem mais ser tocadas. Coisas que não podem mais ser mexidas. À medida em que nós andamos, cada passo que damos para frente, nós vamos criando um passado na nossa história. E porque passado, passaram, não existem mais. E é exatamente o que o verso de número 15 diz: aquilo que é, já foi, e aquilo que será, já foi também anteriormente. Ou seja, aquilo que nós vamos viver, alguém já viveu antes da gente. Não há nada novo sobre a face da terra. E aqueles que virão depois de nós, viverão exatamente aquilo que nós estamos vivendo. Há alguns que olham para esse tempo e fazem leituras deste tempo como se aquilo que estivéssemos vivendo neste tempo fosse algo inédito sobre a face da terra. Não. Injustiça, atrocidades, inversão de valores, criação de ideologias, contradições sobre os planos de Deus, colisões sociais sobre os efeitos da família como entidade espiritual criada por Deus, isso desde que o mundo é mundo. Quando nós vamos lendo especificamente as cartas que o apóstolo Paulo escreve à comunidade de fé, às igrejas, nós vamos vendo relatos do que havia dentro daquelas comunidades, dentro daquelas igrejas, e parece que as cartas que Paulo escreveu para aquela época foram redigidas como um e-mail para este tempo, uma mensagem de WhatsApp deste tempo, para mostrar a nós que aquilo que vivemos neste tempo não é nada além do que já foi vivido em outro tempo. E aquilo que os outros viverão no outro tempo são exatamente coisas que nós vivemos neste tempo. Terceiro, por que a morte deve ser vista como inimigo a ser vencido? Porque enquanto caminhamos em direção à morte, nós caminhamos em direção ao justo juiz. Os versos 16 e 17 dizem que, palavras de Salomão, descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio
Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Significa que haverá um momento na nossa trajetória em que nós estaremos diante da encruzilhada do tempo com a eternidade. Haverá um momento em que todos nós, você e eu, estaremos diante do que a Bíblia denomina como tribunal divino. Ali prestaremos contas do que fizemos na nossa vida. Ali prestaremos contas do que não fizemos na nossa vida. Porque Tiago vai nos dizer que pecado não é só ação. Pecado também é omissão. Algo que sei que precisa ser feito e não faço, cometo pecado tanto quanto aquilo que não deveria ter sido feito e fora feito. É o que Eclesiastes nos diz no último versículo do seu livro. Tema Deus, guarde os seus mandamentos, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. A morte é um ponto final dessa existência. E vocês que já estão há tempos aqui acompanhando, sobretudo, pregações e reflexões que faço das Sagradas Escrituras, já me ouviram dizer que essa vida que vivemos nesse tempo não é plano original de Deus. O que Deus planejou para nós está reservado para nós. Essa realidade denominada vida terrena é consequência de um ato de insubordinação do primeiro casal, que de forma arrogante e autossuficiente olhou para Deus e disse: olha, eu vou viver sem o Senhor. É olhar para a fonte da vida e dizer: eu vou experimentar da vida sem a vida. E naquele exato momento, conta-nos o capítulo 3 da narrativa do livro dos Gênesis, que eles experimentam da morte. Interessante porque permanecem vivos. Quando na virada do dia o Senhor volta para visitá-los e pergunta: onde vocês estão? Não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta existencial. Onde vocês foram parar? Olha o que vocês fizeram consigo mesmos. Vocês se perderam. Agora vocês perderão a oportunidade, o privilégio de conviver e viver comigo. E para que vocês não toquem na segunda árvore, que é a árvore que faz com que vocês permaneçam dessa forma eternamente, eu preciso tirar vocês daqui. E aí somos, humanidade, expulsos da presença de Deus. E a consequência que nos alcança a partir do ato de rebeldia, olhando para a fonte da vida e dizendo: viverei sem você, é morrer. E por isso que quando a gente já nasce morrendo. Rubem Alves diz que a gente tem uma prática muito engraçada de bater palma para os momentos em que a gente vai perdendo vida, né? A gente coloca uma velhinha e acha que a gente está ganhando vida. Na verdade, a gente está perdendo vida. A gente bate palma, compra bolo e ainda distribui doce para todo mundo para festejar o tempo que a gente está perdendo. Porque a gente não ganha, né? Eu, particularmente, sempre pensei que seria muito interessante a gente nascer com 100 anos e ir desfazendo. Tem um caso que inclusive se tornou um filme, caso do Benjamin Button, não é isso? Que é o homem que experimenta do efeito reverso. Se você não assistiu, vale muito a pena, porque eu fico pensando: por que não é assim? Por que a gente não nasce sábio, sabendo viver a vida, com 100 anos, e vai, aí sim, perdendo a velhice, ganhando a juventude, ganhando a adolescência, ganhando a infância, até a gente voltar para aquele lugar perfeito que é o ventre da mamãe, e de lá voltarmos para os desígnios de Deus. Mas não é assim. A vida nos coloca diante dos efeitos do Cronos, que se impõem sobre nós. A gente às vezes não se percebe, né? Mas quando a gente fica tempos afastado um do outro, a gente olha e fala assim: rapaz, como é que você está, né? Aí esse como é que você está tem vários sentidos, né? Tá bonito, tá careca, tá barrigudo, tá velho. E aí a gente vai tentando minimizar nas palavras o efeito do espanto do nosso coração de perceber como que o tempo passa. E passa sem nós nos apercebermos. E aí vai chegar exatamente o momento em que a gente vai fechar os nossos olhos aqui e a gente abre
em cima de uma nova realidade, que é a presença de Deus, onde ali nós teremos que dar conta exatamente da vida que nós recebemos. Todos nós fomos agraciados com a existência. O que nós precisamos é descobrir viver essa vida, ou como viver essa vida, de forma a chegarmos no final da nossa existência, olharmos para trás e perceber, valeu a pena viver. Valeu a pena viver. Porque o quarto motivo que nos leva a encarar a morte como inimigo a ser vencido é porque ela nos nivela todas as criaturas. Os versículos 19 e 20 dizem que o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Todos vão para o mesmo lugar. Não importa se é doutor, não importa se é rico, não importa o patrimônio, o que o texto está dizendo é que do pó viemos e para o pó nós voltaremos. E para deixar o gosto mais amargo na boca, o Kohelet ainda diz, você e eu, e o cachorro do vizinho. Essa frase ficou dúbia, né? Mas o cachorro do vizinho, vamos para o mesmo lugar. E sejamos satisfeitos se sobre a nossa sepultura estejam mais pessoas chorando do que sobre a sepultura do cachorro, porque nos tempos em que a gente tem vivido, há pessoas muito mais ocupadas e preocupadas com o cachorro do que com o ser humano. E por último, nós lutamos contra a morte porque a morte nos coloca diante do desconhecido. O verso 22 diz, quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Quem aqui, de verdade, tem certeza de que quando fechar os olhos para essa existência, abrirá diante de Deus na eternidade, nos céus, para viver o que Deus planejou para a gente? Quem tem certeza absoluta disso? Levanta a mão aí. Eu tenho certeza de que quando eu morrer eu vou para o céu. Ótimo. O que nos garante essa certeza? Não são os nossos atos, não é mérito nosso, mas é uma vida que se dispôs a ser vivida de mãos dadas com Deus. Só isso. Uma vida que reconhece Deus, uma vida que reconhece Jesus, uma vida que reconhece o Espírito Santo. E agradece a Deus por ser sustentador e criador de todas as coisas. Agradece a Jesus por ser a expressão do amor desse Deus por nós, tornando-se homem, habitando entre nós, abrindo um novo e vivo caminho que pela fé nele, de mãos dadas com ele, a gente vai tendo a oportunidade de ter renovado nos nossos corações a certeza de que com ele vivemos e com ele viveremos. E isso é feito de mãos dadas com o Espírito dele. Porque antes de subir aos céus, o próprio Senhor Jesus disse, olha, eu estarei convosco todos os dias. Eu vou, mas continuo aqui. Como assim o Senhor vai e continua aqui? Eu vou e continuo porque eu estou deixando sobre vocês o meu Espírito. E Ele vai andar de mãos dadas com vocês, ajudando vocês a viver a vida como ela deve ser vivida. Agora, quando essa vida terminar aqui, e aí tivermos a certeza plena de quando a gente passar para o outro lado, a gente vai viver no céu com Deus eternamente. Por mais que tentemos pensar, refletir, imaginar, a gente não faz ideia do que está esperando por nós lá. Como é o céu? Eu, particularmente, é minha teologia, quero deixar bem claro que é a minha teologia. Eu acho que o céu não vai ser um negócio só de nuvem e harpa. Porque esse negócio de você ficar pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa eternamente, eu acho que vai ser um negócio muito monótono. Então eu acho, de verdade, até porque o Apocalipse diz que os céus descem, a nova Jerusalém que vem para cá. Então agora imagina picanha no céu. Você já imaginou picanha no céu? Já ou não? Uma piscina de chocolate no céu, você já imaginou um negócio desse? Imagina você poder comer e não ter os efeitos
da comida sobre o organismo, poder andar, viver e se divertir sem os efeitos do pecado sobre a existência. Imagina, melhor ainda, esse mundo, essa realidade que nós vivemos sem pecado. Não é o céu? Esse é o céu que eu imagino. Quando eu leio o Apocalipse, eu imagino esse mundo, essa vida, agora com uma nova roupagem, renovada. Agora com os desígnios e os planos de Deus orquestrados, planejados em execução sobre a nossa existência. Mas ainda assim, é pouco para aquilo que tenho certeza Deus preparou para nós. Que a nossa mente e o nosso coração não conseguem alcançar. Primeiro que é diante da presença dEle. Com Ele. Num ambiente de paz, de alegria, sem choro, sem pranto, sem injustiça, sem desigualdade, sem pecado, sem maldade. E a gente pode ficar aqui ainda assim, tentando se exercitar, tentando expressar em palavras o que a gente imagina ser o céu, nós não alcançaremos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, quando a gente sai daqui para lá, a gente cai no desconhecido. Esse papo da turma que foi e voltou, isso é conversa para boi dormir. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro de que uma vez lá, não volta para cá. A parábola do rico e do Lázaro é uma verdade incontestável deixada pelo Senhor Jesus para dizer o seguinte: passou, acabou. Isso tem que nos fazer lembrar de que a vida não é um ensaio. Não adianta chegar lá com 80, 90 anos e dizer o seguinte: espera aí, agora eu aprendi, deixa eu voltar e viver tudo de novo. Não volta e não vive tudo de novo. Uma vez vivido, viveu. Por isso que o nosso grande dilema não é a morte. O nosso grande dilema é olhar para trás e saber o seguinte: perdi. Perdi a oportunidade. Aí tem a música do poeta brasileiro que diz: devia ter amado mais, devia ter abraçado mais, devia ter beijado mais, devia, passou. Dizem que existem duas coisas certas para a vida. Uma é a morte, que a gente já está tratando aqui. A outra que no final do ano vai ter show do Roberto Carlos. Porque a morte é uma realidade incontestável. E é por isso que o autor sapiencial bíblico escreve o livro do Eclesiastes. Ontem, no nosso calendário brasileiro, foi um dia reservado à memória dos mortos. Dia dos finados. E por isso, intencionalmente, pretendi trazer essa reflexão, primeiro, para olharmos e encararmos a morte como uma realidade, mas especialmente, como que a gente convive com essa realidade? Como que a gente convive com essa verdade? Porque é sobre isso que o Eclesiastes fala. Como que a gente convive com o fim das coisas? Há tempo de nascer, é o que ele diz aqui. Mas há um fim. Chega o dia da morte. Há tempo de plantar. Aí você contempla o germinar, você contempla o desenvolvimento, você contempla o crescimento, mas inevitavelmente chegará o momento de se arrancar aquilo que fora plantado. Então a pergunta é: como conviver com o fim? Como conviver com a morte? Primeiro conselho: esteja pronto para viver os ciclos naturais da vida. Eu vou dar destaque a esta expressão: ciclos naturais. Enquanto nós habitarmos esse universo, nós teremos que conviver com o tempo de matar, com o tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir,
tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, de dançar, de espalhar pedras, de ajuntar pedras, abraçar, se conter, procurar, desistir, guardar, lançar fora. Tempo de rasgar, de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e com tempo de viver em paz. Essa é a vida. Eu vou repetir. Essa é a vida. É importante a gente entender que quando o Eclesiastes diz que há tempo para tudo, ele não está falando de destino. E nem está falando aqui que Deus orquestrou e planejou e desejou que aquilo acontecesse. Eu não consigo. Eu já disse, é minha teologia. Olhar para o texto e entender que as coisas que acontecem nessa vida, elas foram orquestradas 100% por Deus. Eu creio no livre-arbítrio. Eu creio no maior dom que Deus nos concedeu, que é a liberdade de escolha. Porque é a liberdade de escolha que nos coloca diante da justiça. Diante daquele dia em que então estaremos em julgamento. Julgados por aquilo que decidimos fazer e julgados por aquilo que decidimos não fazer. Eu creio que existe a vontade soberana de Deus. É aquilo que há de acontecer porque é plano de Deus com um propósito muito maior do que nós mesmos. É Deus olhar para o Ismael e dizer assim: Ismael, você vai libertar o povo de Israel. Eu? É. Mas Senhor, não, nem tenta. Eu só estou te comunicando. Você vai. Perceba, não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o povo, tem a ver com um plano maior. Porque a única ação semi-solitária de Deus foi fazer Adão. Eu digo semi-solitária porque está ali o corpo celeste, está ali a Trindade. E o capítulo 1 do livro do Gênesis diz que na declaração da criação, ela vem no plural. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é um ato solitário, mas não é um ato divino humano. O ato divino humano vem no capítulo seguinte, na página seguinte, no passo seguinte, quando Deus então percebe que está faltando alguma coisa. E aí ele faz essa primeira fase, dormir, e dá as mãos para essa primeira fase, para que juntos, divino humano, possa então orquestrar o capítulo seguinte. É a partir da ação divino-humana que nós temos a criação da mulher. E a partir da conjunção da humanidade ali presente na vida e na história de Adão e Eva, tudo o que acontece de lá para cá, para a humanidade, acontece numa parceria Deus-homem. 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 Assim são os patriarcas, assim são os juízes, assim são os profetas. Até que o próprio Deus se faz homem e habita entre nós, no mundo dos homens, para que então, de mãos dadas, divino, humano, Jesus, filho do homem, pudesse ser aberto um novo e vivo caminho. Depois vem os apóstolos, que são um ato contínuo à ação divina humana. E assim tem sido na história até chegar aqui. Quem somos nós? Nós somos a extensão das mãos de Deus na história. Por isso nós temos como missão, Casa Viva, ser a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque nós entendemos que a vontade de Deus há de ser cumprida nessa vida a partir das nossas vidas. Não cai do céu. Não cai do céu. Eu costumo dizer que não adianta você orar para que a fome da terra seja saciada se a sua despensa está cheia de comida. Porque a resposta é você.
A resposta sou eu. A resposta somos nós. Então nós precisamos entender que quando o Eclesiastes está falando de tempo, está falando de vida, ele está falando sobre uma realidade que tem as suas contingências. A vontade soberana, ela há de acontecer por conta de um projeto maior. A vontade moral está aqui, essa é a vontade moral de Deus. O que deve e não deve, pode e não pode, está aqui. Não precisa perguntar, é só ler. Deus, eu queria que o Senhor acampasse os seus anjos ao meu redor, porque eu vou sair para adulterar. Que dê tudo certo, para o meu bem, em nome de Jesus, amém. Alguém faz uma oração descabida dessa? É óbvio que não. Por quê? Porque a gente sabe muito bem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, está aqui. Alguns, eu paro aqui, vontade soberana e vontade moral. Já é o suficiente para a gente viver a vida que a gente tem. Alguns dão um passo seguinte e vão para a vontade permissiva. Entendendo que tudo que acontece, acontece com a permissão como ato decidido de Deus. Eu entendo a permissão como o seguinte, você está permitido tocar a tua vida e fazer da tua vida o que você bem entender. Por quê? Porque enquanto está tudo bem, é fácil a gente colocar a mão de Deus. E quando não está tudo muito bem? Porque se Deus põe a mão em tudo e faz tudo acontecer, como que eu explico um Deus soberano, que sabe de todas as coisas, e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que a nossa mente e nosso coração alcança, e que na sua soberania, sabendo que aquela criança há de ser alvo de uma violência, de um abuso, não pôs o dedo para impedir. Percebe como nós precisamos ser muito cuidadosos na criação de uma teologia, porque quando envezada, ela nos coloca em conflitos, em que conseguimos responder parcialmente algumas coisas, mas ficamos sem respostas com relação a outras coisas. No meu entendimento, minha teologia, é como se eu e o Theo assistíssemos um jogo de futebol, e chegássemos aqui, 2 dias depois, colocássemos o jogo e disséssemos antes para esse auditório, olha, o resultado é o que o time A vencerá o time B por 3-1. Aí o jogo acontece, e o final do placar é 3-1 para o time A. Aí eu te pergunto, o fato de eu saber antecipadamente, significa que eu interferi no jogo? Significa que eu interferi no jogo, gente? Não. O jogador tocou lá normal, a coisa correu. O fato de eu saber antecipadamente não significa que eu orquestrei aquilo. É o meu entendimento com relação à soberania de Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas não significa que porque Ele sabe de todas as coisas, que tudo aconteceu porque Ele quis que acontecesse. Porque se tudo está acontecendo conforme a manipulação divina, vai chegar uma hora que eu vou falar assim, Deus, por favor, não cabe juízo aqui. Porque como que o Senhor vai julgar uma coisa que eu fui obrigado a fazer porque o Senhor quis que eu fizesse? Não funciona. Então a vida, ela é feita de contingências, de tempos. É você amanhã chegar no seu ambiente de trabalho, seu chefe te chamar na sala e falar o seguinte, olha, eu estou te observando já há meses aqui, e eu queria conversar sério com você, que a partir do seu empenho, desempenho, cuidado, zelo para com a empresa, a partir do mês que vem você vai ganhar o dobro do que você ganha. Amém? Aí ninguém quis o dobro de salário, passou a oportunidade. Aí é tempo de quê? É tempo de celebrar, é tempo de se alegrar,
É tempo de ligar para o pastor e falar: pastor, meu salário foi duplicado. Eu vou levar o senhor, Natália e o Gustavo lá no Lago Sul para comer churrasco à vontade. Amém? Aí, agora eu gostei. E você vai curtir o tempo da bonança, o tempo da alegria, o tempo da fartura, o tempo da vitória, o tempo da alegria. Mas aí daqui 15 dias você recebe a notícia que seu melhor amigo morreu. E aí a alegria tem que dar lugar ao pranto. A festa tem que dar lugar à dor. Aí eu deixo de lado as celebrações e vou agora prantear, chorar pela saudade, abraçar os que choram. Por quê? Porque passou o tempo da alegria, agora chegou o tempo da tristeza, o tempo do choro. Então há momentos na vida que está tudo lá em cima. Tudo numa boa, está tudo acontecendo, é tempo de dançar, é tempo de se alegrar, é tempo de rir, é tempo de abraçar, mas chega uma hora em que a roda da vida ela vai girando e coloca a gente lá embaixo, e aí a alegria dá lugar ao pranto, a dança dá lugar ao tempo quieto, de reflexão, lidando com a dor, lidando com o luto, lidando com a perda. Então a gente precisa estar pronto para viver o que nós estamos denominando aqui os ciclos naturais da vida. Segunda sugestão. Diante da crua verdade da morte, a melhor forma de você lidar com essa realidade é não tratar nada como algo definitivo. Guarde uma verdade no seu coração: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Uma hora, a noite vai ter que dar lugar ao dia. E, consequentemente, chegará uma hora em que o dia terá que dar lugar à noite. E aí nós vamos vivendo esse cenário de altos e baixos, de ganhos e perdas, de vitórias e derrotas, de alegrias e prantos. A vida é esse ciclo que nos coloca lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Por quê? Porque não tem nada definitivo, não tem nada permanente. Quantos casamentos, por exemplo, vivem fases? Talvez o casamento chegou numa fase em que a esposa entrou num momento de depressão porque perdeu a mãe, porque perdeu o pai. Uma outra fase que o marido entrou em depressão. Por quê? Porque perdeu o emprego. Está com a idade avançada, o mercado de trabalho mudou, não se atualizou. Agora imagina essas fases. Muitas pessoas se destroem porque não percebem que estão numa fase. Muitas pessoas querem interpretar a vida a partir daquele momento, a partir daquele ponto. E quando tentam interpretar a vida a partir de um ponto, são capazes de tomar decisões precipitadas e inadequadas. Porque acha que a vida é aquele ponto. É só uma fase. O que deveria acontecer? Deveria acontecer que aquele marido que recebeu uma palavra daquela esposa que está debaixo dos efeitos da depressão, do luto, da dor, da saudade, e que de maneira consequencial ela acabou proferindo uma palavra contra o seu cônjuge, é não reagir, é ir para o banheiro, dar 30 descargas lá e esfriar a cabeça. Entrar debaixo de uma água gelada e resfriar os miolos e entender o seguinte: é uma fase. Ela não é assim. Eu a conheço. E eu sei que o que ela está vivendo é uma fase. É a esposa que foi alvo de uma palavra, de uma ação, de uma reação do marido que está desesperado. Por quê? Porque ele perdeu o controle. Ele não é mais o provedor.
Ele não tem mais de onde tirar. E ele que havia prometido para o pai da noiva que daria sustento, condições, qualidade de vida, está agora desempregado. E às vezes por conta do desespero, por conta da dor, por conta de não conseguir enxergar no horizonte curto soluções, age ou reage. É hora dessa esposa entender, é uma fase. É também ir lá para dentro do box, fechar a porta, abrir a água gelada, deixar esfriar os miolos e entender, é uma fase. Não trate nada como definitivo. Aprenda a enxergar o agora apenas como um agora. E lidar com o agora com o que você tem agora. O que eu posso fazer para resolver essa situação agora? E lembre-se, isso vai passar. Porque não há mal que sempre dure e não há bem que sempre perdure. Terceira e última sugestão. Consciente disso, viva plenamente cada tempo. Não deixe o tempo passar sem que você viva até as últimas consequências. Mais do que eu gostaria, o ministério pastoral já me colocou incontáveis vezes em ambiente de morte, acompanhando famílias enlutadas, sepultando pessoas. E algo que é comum nesses ambientes é percebermos as famílias e as vidas que conseguiram usufruir e viver a vida na sua intensidade, e aqueles que assim não fizeram. Quantas vezes eu vi pessoas declararem o seu amor, expressarem o seu arrependimento pedindo perdão, com gestos de carinho e amor, abraçar e beijar um defunto. A vontade que dá é de chegar, cutucar o homem e falar assim, olha, não está mais aqui não. Não está te ouvindo. Já foi. Mas é intensificar uma dor que vai ficar ali permanentemente. A dor do remorso. A culpa de não ter amado enquanto podia ter amado, de não ter beijado enquanto podia ter beijado, de não ter abraçado enquanto podia ter abraçado. Por isso, viva plenamente cada tempo. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, traduziu o capítulo 3 do Eclesiastes, especificamente a expressão tempo, não como cronos, que é a expressão grega para tempo quantitativo. O que a Septuaginta fez no capítulo 3 do Eclesiastes com a expressão tempo foi traduzi-lo como kairos, que é o tempo qualitativo. O cronos é o passado, presente e futuro. O cronos é o tempo que se impõe sobre nós. O kairos você não mede. O cronos é quando você está naquela conversa que você fala assim, gente, esse negócio não vai acabar não. Aí você olha para o relógio, passaram só 5 minutos, parece que tem 2 horas que você está naquele inferno existencial. Esse é o cronos. É você, quer ver o tempo passar, o tempo não passa. O kairos não. O kairos é aquele outro ambiente em que você está com aquela pessoa e quando você assusta, já são 4 horas de conversa e parece que foram 4 minutos. Gente, como assim a gente não viu o tempo passar? Óbvio que não viu, porque nós não estamos debaixo do cronos, nós estamos debaixo do kairos. Nós estamos usufruindo do agora. E o que o Kohelet está dizendo para nós aqui, e que a Septuaginta muito bem traduziu, é que para cada fase, para cada tempo, para cada cronos, há um kairos.
Para cada momento da nossa existência há uma oportunidade. Para cada fase há uma janela que se abre. E aí ele diz, diante da oportunidade, viva. Diante da situação, viva intensamente, plenamente. O que ele está querendo, em outras palavras, dizer aqui? Se é tempo para falar, fale. Não deixe engasgado, não. Não deixa para falar daqui 10 anos, porque vai dar ruim. Então sentou para conversar, converse, fale. Põe para fora. Está com medo? Levanta a mão e diz, eu estou com medo, eu não estou aguentando mais. Alguém me ajude, alguém me socorra. Para de tentar viver uma vida que você não tem. Pare de se render a esses efeitos midiáticos desse tempo de tentar parecer o que você não é. Para ficar dando satisfação para quem não está nem aí para você. Viva intensamente. Se chegou o tempo de chorar, chore. Põe para fora. Dê berros. Desculpe o termo aqui, mas, sabe, vomita, põe para fora o que está lá dentro da sua alma, que está te fazendo mal, que está te incomodando. Chegue diante de Deus e diz, Deus está insuportável. E talvez você esteja com isso engasgado há décadas. E que o Correlet está falando para você nessa manhã, chegou a hora de você viver esse momento intensamente. Para que você receba dos céus cura. Para que você usufrua no seu tempo de derramamento, de entrega, de rendição, do bálsamo dos céus, da paz que excede o entendimento. Para que a gente pare de tentar, de forma artificial, viver a vida. É essa a proposta do Correlet para nós. Não fica deixando as coisas pela metade. Sabe, gente que chora pela metade, gente que se alegra pela metade, gente que ama pela metade, não. Vá para casa e dê um telefonema. Sabe aquele telefonema que você está precisando fazer há anos e você não fez? Dê aquele telefonema, porque pode ser a última vez, a última chance que você pode ligar para aquela pessoa e dizer, eu te amo. Ligar para aquela outra pessoa e dizer para ela assim, olha, quero te agradecer porque você foi bênção de Deus na minha vida. Porque a gente não pode se esquecer disso, né? A gente só está onde a gente está porque algumas pessoas nos ajudaram a chegar onde nós chegamos. Nós não chegamos aqui sozinhos, ninguém chegou aqui sozinho. E qual foi a última vez que você ligou para essas pessoas e disse para elas o seguinte, olha, Johan, obrigado, cara, muito obrigado. Você não faz ideia de que naquele dia, com aquela palavra, você mudou a minha vida. É o tempo do intensivo, do pleno, do profundo. Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho, abraçou sua filha, abraçou o seu neto, abraçou sua neta, abraçou o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, com aquele abraço? Sabe, abraço de urso? E ali você sussurrar no ouvido dizendo, olha, eu te amo. Ontem bateu uma saudade da minha avó. Da sua acolhida, do seu abraço, da sua comida bem feita, do seu sorriso, da sua alegria, da sua simpatia, do seu amor por Jesus, do seu legado que deixou na vida dos filhos, que chegou na vida dos netos, que alcançou os bisnetos. Saudade. Saudade dos que foram. Aí tem que chorar. Tem que pôr para fora. E aí aos poucos você vai experimentando do consolo, do conforto, do cuidado, porque você vai tendo as suas memórias
renovadas por tempos maravilhosos, pelos abraços, pelos beijos, pelas vezes que eu deitei a minha cabeça no colo dela, pelas vezes em que ela viajou com a gente, pelas vezes em que eu cedi o meu quarto para que ela dormisse sobre a minha cama. E aí é olhar para trás e sentir a saudade e chorar, mas ao mesmo tempo ser confortado, renovado, em saber, eu vivi plenamente os tempos que eu tive com a minha avó, com meu avô, com meu tio, com aqueles que já partiram. Quais são os movimentos que você precisa fazer hoje para você cumprir isso aí? Esse ato de viver plenamente a vida que Deus tem colocado para você. Os kairós que sobressaem diante do cronos. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você não aproveitar as oportunidades que o tempo tem trazido para você, você vai chegar ao final da vida e vai experimentar o que o Kohelet diz no capítulo de número 12. Você vai olhar para trás e vai dizer, o Cronos me devorou. Fiquei velho. O tempo passou. E eu não vivi plenamente a vida. Eu não aproveitei as oportunidades que a vida me deu. E o meu pedido nessa manhã para você, para o seu bem, em nome de Jesus, não deixe que isso aconteça. Há tempo de você dar o primeiro passo do resto da sua vida. De descobrir em Deus o que Deus tem para você e o que Deus quer de você. O que Deus tem para a sua família e o que Deus quer realizar na sua família através da sua vida. Você precisa sair daqui, se colocar diante de Deus e pedir para Deus, Deus me dê oportunidades de viver a vida que o Senhor me deu com intensidade e plenitude. Usufruindo, sabe, do novo dia. A gente chegou aqui, alguns talvez atropelados pela rotina, e nem tivemos a oportunidade de dizer para Deus essa manhã, Deus, muito obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado a Deus porque o dom da vida foi renovado sobre a minha história. Parece que tudo vai acontecendo como que num ato de obrigação para que a gente chegue aqui. Não há mérito nenhum em nós. A única forma que nós podemos expressar com gratitude, com alegria, a vida que Deus tem nos dado é vivê-la de forma plena. Então peça isso para Deus. Deus, eu quero viver o meu casamento de forma plena. Eu quero viver a minha paternidade, a minha maternidade de forma plena. Eu quero trafegar pela existência como homem, como mulher, vivendo, convivendo, ciente, consciente de que eu estou diante dos olhos de Deus e que tudo que eu venha fazer possa agradar o coração do Senhor e abençoar as pessoas. Para que quando eu chegar lá no final e estiver diante da realidade nua e crua da morte, eu olhe para trás e saiba o seguinte, vivi, sem arrependimento algum, a vida que o Senhor me deu. Sem remorso, sem dor, sem culpa. A única palavra e sentimento que eu tenho agora é de gratidão. Obrigado, Deus, porque o Senhor me permitiu viver X anos plenos com quem estava comigo, com a minha família, com os meus filhos, meu cônjuge, meus pais, meus colegas, meus irmãos, com a igreja do Senhor, servir ao Senhor com alegria. Esse é o meu convite para você nessa manhã. Viva plenamente cada tempo. Não trate nada como definitivo. E viva os ciclos naturais da vida. Preparado e preparada para aquele dia em que nós romperemos o Cronos e cairemos definitivamente no Kairos. E lá, com o nosso coração grato, viver o que Deus tem reservado para cada um de nós. Para o nosso bem, mas sobretudo para a glória eterna dEle.
Feche os seus olhos, eu quero orar com você e por você, e queria dar a você a oportunidade de responder a Deus aquilo que Deus falou no seu coração nessa manhã. Porque eu tenho certeza absoluta de que Deus falou alguma coisa com você. E aí onde você se encontra, abra o teu coração diante de Deus e diga: Deus, eu queria dizer isso para o Senhor. E diga. Peça a Deus a oportunidade, talvez hoje ainda, de viver plenamente esse tempo que se chama hoje. Com dignidade, com alegria, com gratidão, junto com a sua família, diante dos olhos de Deus. Se você precisa ir, se arrepender de algo, peça perdão, fala: Deus, eu quero parar de viver uma vida autoenganada, maquiada, travestida de efeitos, de Photoshop, de aplicativos. Não, porque eu sei, Deus, que quando eu volto para a minha cama e coloco a minha cabeça sobre o travesseiro, ali está a realidade nua e crua da minha existência. E o que eu desejo é viver a vida plena que o Senhor me deu. Primeiro, diante dos olhos do Senhor. Segundo, diante dos meus próprios olhos. Seguido, a Deus, dos olhos da minha família. Eu quero ser autêntico e autêntica diante dos meus filhos, diante do meu cônjuge, diante dos meus vizinhos, no meu local de trabalho. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça a Deus que o teu Espírito traga à minha memória situações e circunstâncias que talvez geraram dor, decepção no coração de alguém. Eu quero ter a oportunidade de dizer para essa pessoa do meu arrependimento e do meu desejo de ser alcançado pelo perdão e pela graça dessa vida. Se você precisa ligar para alguém ou dizer para alguém da sua gratidão, porque você sabe quão importante essa pessoa foi para você, comece aí a agradecer a Deus, porque essa pessoa é presente de Deus na sua vida e na sua história. Diga: Deus, muito obrigado. Porque eu sei que essa vida foi a extensão das suas mãos sobre a minha vida. E se você ainda tem a oportunidade de expressar a sua alegria, a sua gratidão a essa pessoa, faça isso hoje. Na primeira oportunidade, ligue, deixe a pessoa ouvir a sua voz, a intensidade do timbre da sua voz, expressando alegria, gratidão no seu coração, e dizer: muito, muito obrigado, porque você é importante para mim. Saia daqui disposto e disposta a abraçar, a beijar, a começar na sua casa, seus filhos. Ontem Gustavo me abraçou e disse: pai, obrigado, porque você é o meu pai. Talvez alguém precise ouvir isso de você. Obrigado porque você existe na minha vida. Deus, obrigado por nos colocar nesta manhã diante da vida. Apesar da reflexão nos levar a considerar a morte como uma realidade, mas o pano de fundo é a vida. É vivermos a vida que o Senhor tem nos dado. Viver plenamente o tempo que se chama hoje. Que o Teu Espírito Santo, de mãos dadas conosco, nos conduza a começar nas nossas casas, na forma como exercemos a nossa
conjugalidade, a nossa paternidade, a nossa maternidade, a nossa fraternidade em família. Nós não queremos que os nossos lares se tornem dormitórios, em lugares em que a gente entra para tomar banho, comer, dormir e sair. Não, nós queremos que as nossas casas sejam, a Deus, a antecipação dos céus da terra. Nós queremos que os nossos lares se transformem num pedaço dos céus na terra, onde haja, ó Deus, a regência do amor, da paz, da alegria, da confiança, da fidelidade, do perdão, da alegria. Onde haja, ó Deus, recorrentemente ambiente de abraços, de beijos, de colos, de ombros. Faça com que isso, ó Deus, em nome de Jesus, aconteça entre nós. E que isso se transborde para todos os ambientes e vidas que convivem conosco. Por onde quer que os nossos pés percorram, ali, ó Deus, nós possamos expressar gratidão, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, alegria, amor. Fruto de corações de homens e mulheres que amam ao Senhor, que são apaixonados por Jesus Cristo. Homens e mulheres que confessam o Teu nome. Para que, ó Deus, onde estivermos, com quem quer que seja, fazendo o que for ali, o Teu reino seja sinalizado por meio das nossas vidas. E os compromissos feitos, ó Deus, as orações realizadas na Tua presença nesta hora, sejam acolhidos pelo Teu trono de graça e poder. E que a Tua boa, perfeita, agradável vontade se manifeste sobre todos nós. E que vivamos a vida com plenitude, usufruindo de cada cronos como um kairos que o Senhor nos dá, para vivermos a vida que o Senhor nos concedeu como fruto da Tua graça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.